Olá, primeiros anos do ensino médio, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que todos estejamos muito bem. E nessa nossa semana 3 do volume 2 da nossa apostila de História, nós continuamos a estudar o Brasil colonial. Então a proposta é a administração portuguesa aqui na América do Sul e a formação da sociedade colonial brasileira, com as suas diversas etnias, seus diversos povos e as suas diversas desigualdades históricas. Portanto, nessa semana 3 nós vamos estudar mais um pouco sobre as revoltas e formas de revolta e de resistência. E neste caso, vamos estudar um pouco sobre os quilombos e algumas rebeliões de escravos aqui na colônia do Brasil. O primeiro conceito que nossa apostila traz, portanto, é o conceito de quilombo ou mocambo, sendo que quilombo é um conceito mais utilizado a partir da segunda metade do século XVII. E o grande modelo, digamos, de quilombo na história, não somente da América Portuguesa, do Brasil, mas provavelmente de toda a América, continente americano, de toda a colonização europeia no continente americano, o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, que se localizava na Serra da Barriga, próximo onde hoje é a União dos Palmares, a cidade União dos Palmares, no estado de Alagoas. E no alto dessa serra, um grande quilombo, um grande ajuntamento de escravos fugidos e também de alguns grupos indígenas daquela região, que ali formaram um grande assentamento e um foco de grande resistência por volta da segunda metade do século XVII. E esse grande quilombo dos Palmares ele vai ser destruído definitivamente em 1694. O grande desafio, o estudo arqueológico, o estudo do dia a dia do quilombo e algumas figuras envolvidas nessa história dos Palmares. E a grande figura conhecida é o Zumbi. Nos últimos décadas envolvido em grandes discussões na área de história, de arqueologia, sobre as figuras, os personagens envolvidos nessa história do Quilombo dos Palmares. E um outro ponto muito importante a se falar é que mesmo após o fim da escravidão, em 1688, o fim da escravidão legal, esses quilombos continuaram a existir, essas comunidades continuaram a existir em várias regiões do Brasil. Portanto, a realidade de quilombos e quilombolas é uma realidade muito atual, ainda existente e envolvida em focos, no foco da resistência, na resistência da sua cultura, da sobrevivência, de traços culturais. Ou seja, a realidade de quilombos é uma realidade sempre atual na história brasileira. E o segundo conceito importante para nós é o conceito de racismo, ou seja, a
palavra racismo, que vem de raça, de um conceito de raça, ou seja, existem várias raças e, portanto, nesse universo de várias raças há uma hierarquia de raças, há uma régua que mede raças inferiores e raças superiores. A ideia do racismo, ela é uma ideia que surge com muita força na Idade Moderna e se arrasta pelo mundo contemporâneo, inclusive ganhando força no mundo contemporâneo também, com o viés do chamado darwinismo social no século XIX, uma ideia racial que vai chegar no seu limite máximo lá com o nazismo na Alemanha, e isso nós vamos ver mais à frente. Mas essa ideia de racismo, ela é muito presente nesse universo, sobretudo de todo o mundo colonial, de toda a nossa história colonial, mas que ganha traços ainda mais fortes no século XIX, quando nós temos ali o fim da escravidão legalizada, mas não o fim de uma desigualdade de tratamento e preconceitos que nós hoje denominamos de racismo, ou seja, de colocar os povos que não têm ligação direta com o mundo europeu, ou seja, que não são descendentes de europeus, como povos inferiores, como povos de menor importância e, portanto, eles são historicamente menosprezados, destratados, humilhados e também um debate sempre atual em sociedades com várias etnias, em sociedades multiétnicas. Entre essas sociedades, o Brasil é certamente um de maior destaque mundial por toda a sua história da escravidão, da humilhação e da desigualdade de tratamento entre grupos. Bom, nossa apostila ela fala dessas formas de resistência e coloca várias dessas formas, inclusive suicídio, fugas, assassinato dos senhores, mas o quilombo certamente foi uma das formas mais importantes e seguras de proteção em relação à escravidão. Segura porque o quilombo envolvia exatamente isso, a ideia de criar em um local naturalmente isolado um abrigo que fosse ou muito escondido ou suficientemente forte para enfrentar os ataques, obviamente ataques previstos, né, de senhores de escravos, de capatazes, de feitores, de capangas atrás desses escravos fugidos. Então os quilombos eles têm esse aspecto de coletividade, a defesa de uma coletividade e de uma identificação entre esses escravos. Portanto, essas comunidades quilombolas, em muitas regiões, há questões muito próprias, muito específicas de que essas comunidades se estruturavam de uma maneira que mantinham inclusive relações comerciais com algumas vilas, alguns arraiais. Então, existe todo um universo muito rico desse mundo colonial em que esses quilombos mantinham uma institucionalidade a ponto de manter relações oficiais com outras formas de poder. Mas nós não podemos considerar por isso que romantizar, ou seja, achar que esses quilombos também fossem locais de total sobrevivência, né, de alguém que fugia da escravidão. Havia também exploração entre grupos dentro de um quilombo, obviamente, mas o fato é que o quilombo foi uma resposta direta a uma ação violenta, que era a ação da escravidão. Nas propostas de atividades, nossa atividade 1 são 5 perguntas sobre o texto que fala justamente dos quilombos, das formas de resistência, como eu citei logo há pouco, e das relações entre estes quilombos e os conselhos
os vários conselhos e câmaras municipais, como lidavam com a existência de quilombos em suas proximidades, sendo que a grande definição do que era um quilombo para Portugal foi dada pelo Conselho Ultramarino no ano de 1740. O Conselho Ultramarino era o órgão português responsável por essa administração da colônia do Brasil. Então o Conselho Ultramarino em 1740 define que para ele era quilombo e definia as ações que deveriam ser tomadas a partir do momento que se reconhecia que ali existia um quilombo. O texto 2 é um trecho do excelente historiador Ronaldo Vanfa sobre o quilombo dos Palmares e o medo dessas rebeliões de escravos, forçando muitas vezes autoridades portuguesas a não agir diretamente com violência, mas tentar a negociação. Então olha, ao longo dessa história também da formação dos quilombos havia esse medo de que uma grande articulação entre quilombos pudesse causar desordem total. Por isso, muitas vezes, essas autoridades portuguesas mostravam um certo pé atrás, um certo medo com relação a combater diretamente um quilombo, uma vez que o quilombo, como eu disse, era uma reação direta a outra violência que era a escravidão. E a nossa atividade 3 é um texto dos também excelentes historiadores Douglas Libby e Eduardo França Paiva sobre as formas de resistência, mais uma vez reforçando isso que nós estamos vendo nessa semana, as formas de resistência na América Portuguesa, né, as formas de resistência desses povos escravizados, desses povos africanos escravizados aqui na América Portuguesa. E a proposta é você fazer um texto colocando os principais pontos. Uma sugestão que eu acho que é importante, no próprio texto ele faz uma diferença entre formas de resistência coletivas e formas de resistência individual. Ou seja, quando o indivíduo estava sozinho, o escravo estava ali sozinho, não tinha para onde fugir, não tinha como articular com outros escravos uma fuga, uma resistência, ele agia de uma determinada maneira. Quando já existia naquela região um quilombo, quando já sabia que ali próximo havia um quilombo, um lugar onde ele poderia se abrigar, a atitude era outra. Então a minha sugestão para esse texto é fazer essa diferença entre as formas de resistência individual e as formas de resistência coletiva. E aí o quilombo entra nessa segunda linha, né? As formas de resistência coletiva, tá? Então essas são as sugestões de atividades para a nossa semana 3. No mais, bons estudos, acredito que não teremos grandes dificuldades, uma vez mais, não é? No nosso livro didático, naquele capítulo do livro do segundo ano, na unidade 1, que eu mandei em PDF, para quem não mandei, entre em contato que eu envio, e você pode ter mais informações sobre essa questão da escravidão e a questão desses meios de resistência desses povos aqui na colônia do Brasil. Perfeito? Então é isso. Bons estudos, boas leituras, bom trabalho e espero que brevemente retornemos com muita saúde e muita disposição fisicamente, né? Retornemos fisicamente, certo? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até mais.